Olá, boa noite. O Realidade em Pauta de hoje fala de um assunto que é bastante delicado, a doação de órgãos. De acordo com o Sistema Nacional de Transplantes, o Brasil possui um total de 33.581 pessoas na lista de espera por algum órgão. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, de 2013 para cá, houve um aumento no número de doadores, só que a mortalidade nas filas de espera atinge cifras inaceitáveis, entre 30% e 40%. A saída é o aumento do número de doadores. E isso só é possível através da conscientização familiar. Para ser um doador, é preciso manifestar a vontade para a família. Então, para se tornar um doador de órgãos, você precisa manifestar para a sua família que você quer ser um doador. Por que eu estou dizendo isso? A legislação muda e cada país tem uma legislação. E a legislação brasileira mesmo já mudou algumas vezes. Atualmente, a lei é a família concorda ou não com a doação. Então, por exemplo, não adianta você deixar um documento escrito. Não adianta você registrar para alguém se, na hora que a sua família for consultada, ela não souber ou não tomar a decisão. Porque como o doador, nessa hora, teve morte cerebral, obviamente não pode tomar nenhuma decisão naquele momento. Então, esta decisão, quem toma legalmente no Brasil é a família que autoriza ou não a doação de órgãos. Os órgãos retirados de uma pessoa saudável que sofreu morte cerebral podem beneficiar pelo menos 9 pessoas, que podem receber coração, pulmões, rins, fígado, córneas e pâncreas. O Sistema Nacional de Transplante foi criado para dar maior controle e organização para a atividade. O transplante de órgãos e tecidos só pode ser realizado pelos estabelecimentos de saúde previamente autorizados pelo gestor nacional do Ministério da Saúde. Foi assim com a Karen, que descobriu uma doença na córnea quando ainda era adolescente. Ela tinha ceratocone. Bom, o ceratocone é uma doença na córnea, a membrana transparente, primeira película, como se fosse uma lente transparente de uma câmera. É a primeira onde a gente consegue até tocar, a sensibilidade é bastante alta, né? A córnea é essa primeira película do olho, então o ceratocone é uma doença nesta membrana chamada córnea. E alguns fatores como alergia, coceira, hábito de coçar os olhos, fatores genéticos também, fazem com que essa córnea apresente uma deformidade progressiva. Então ela vai ficando cada vez mais com o formato de cone, mais pontuda, com uma inclinação principalmente no setor inferior da córnea. Em vez de ela ser redondinha, ela ganha um ângulo bem pontudo. E esse ângulo pontudo distorce a visão. Eu descobri, estava na 8ª série, na minha adolescência. E aí eu tinha 13 anos de idade quando eu descobri. Eu lembro que eu estava sentada na fila da carteira, né, vendo a lousa, e de repente eu não comecei a enxergar. E eu sempre sentei no fundo, né, ou no meio, no fundo, e eu comecei a não enxergar. De repente começou a diminuir a visão, assim, dar uma perda de visão. Aí que eu descobri que veio o meu ceratocone, né? Então, e por usar muitos anos lente de contato, começou a dar úlcera no meu olho, né? E aí o olho não conseguiu mais suportar a lente de contato, e aí que foi para o último recurso, né? Foi para o transplante, né? Nos casos muito avançados, existe a necessidade de se fazer um transplante de córnea chamado penetrante, né? Quais são esses casos? Quando já existe uma deformidade importante com cicatriz. A Karen, quando chegou no nosso consultório, no Hospital das Clínicas, ela precisava de um transplante penetrante. Ela já tinha cicatriz na córnea dos 2 olhos. O caso dela era bastante avançado. Ela enxergava quase que só vultos nos 2 olhos. Depois do primeiro transplante feito em 2012 no olho esquerdo, Karen foi se recuperando, tirando aos poucos os 16 pontos que levou na cirurgia. A partir daí, a qualidade de vida da Karen era outra, melhorou bastante, mas com o tempo, o outro olho piorou. E em 2016, Karen precisou de transplante no olho direito também. Aí eu fiz de novo, mas antes desse transplante, eu fiz um crosslink. Esse crosslink é para a gente estacionar o ceratocone. Que chama crosslinking da córnea.
é uma cirurgia a laser, vamos dizer assim, que endurece a córnea, deixa ela mais firme, o colágeno dela mais resistente e estabiliza a curvatura da córnea, ela para de entortar. Depois do crosslinking, ela fez outro transplante. Karen novamente está sofrendo uma rejeição, mas com os medicamentos receitados pelo médico está tudo sob controle e nunca teve tanta qualidade de vida desde que descobriu a doença. Nossa, é outra coisa, é uma benção, né, de ter acontecido. Nossa, do que eu passei, foram desde os meus 13 anos de idade, isso vou fazer 32 anos, né? É uma caminhada longa, né? Eu já passei por várias coisas, várias complicações, mas eu nunca fiquei abatida, nunca, sempre corri atrás das coisas que eu quero e também eu sempre fui atrás dos meus médicos também, né? Principalmente esse doutor Aníbal Muti, que me ajuda até hoje, ele me encaminhou para vários especialistas também, né? E graças a Deus a visão que eu tenho hoje, graças a eles. Olha, aqui dentro do estúdio hoje eu recebo Diego Ferreiro. Diego é psicólogo com experiência na área clínica, na linha de psicanálise. Agradeço também a Clínica Mente Social que permite aqui a participação do Diego. Diego, muito obrigado pela sua colaboração com a gente. Seja bem-vindo, é um prazer receber você. Hélio, eu que agradeço o convite. Diego, a gente está mostrando hoje, falando sobre a doação de órgãos no Brasil, mostrando aí já nessa reportagem a importância desse ato, só que é uma importância que perpassa pela conversa em casa, porque hoje no Brasil, uma pessoa, para ser doadora de órgãos, pós-morte, precisa que a família autorize o uso, a doação desses órgãos. E aí é o motivo da nossa conversa aqui, porque a família acaba de receber a notícia de que o ente faleceu e precisa, neste momento, tomar essa decisão crucial de autorizar a doação desses órgãos. É um momento complicado para qualquer família, sem dúvida, não é? Com certeza, Hélio, pelo fato que a morte é algo incompreensível. O ser humano tem uma dificuldade em aceitar esta perda tão significativa de um ente querido. Portanto, para que a doação possa ocorrer, há necessidade de que o ente em vida possa ter esclarecido para a família o desejo de doar os órgãos. Isso facilita o processo, isso faz com que os familiares queiram, neste momento, atender o último desejo deste ente querido. Claro. Agora, falar sobre morte também não é uma coisa muito agradável. As pessoas têm a impressão, Diego, não gostam muito desse tipo de conversa. Falar sobre morte é algo que nós não aprendemos. É algo que nós precisamos aprender a falar. É algo que nós temos que discutir dentro de casa, no ambiente escolar, para que as pessoas possam ir compreendendo que a vida ela é composta de ciclos. Nascemos, vivemos, em algum momento vamos encerrar o nosso ciclo. E em vida temos que aproveitar ao máximo todas as oportunidades oferecidas a nós. Nem todas as pessoas esperam morrer fora da hora, assim, ou seja, as pessoas acreditam que elas vão viver 60, 70, 80, 90 anos e muitos acreditam que não vão morrer e nem se falam em morte, mas é necessário falar para que a pessoa possa ir aceitando durante a vida este processo. Isso facilitaria o momento do luto, Diego? Quer dizer, se a família costuma falar sobre esse assunto, explicar para as crianças desde pequenos que, olha, em algum momento pode ser que isso aconteça com alguém de casa, no momento em que fatalmente isso ocorra, esse processo, porque a gente sabe que o luto tem várias etapas no processo, né? Mas estar preparado para isso facilitaria? Ou talvez eu faça uma outra pergunta aqui, em vez dessa. É possível estar preparado para a morte? A morte é sempre uma surpresa, mas nós podemos preparar um ser em desenvolvimento para este momento. Exemplo, uma criança que ela ganha de presente dos pais um pet. E a duração de vida não é igual à duração de vida de um ser humano. Na perda desse pet, pode ser trabalhado de uma forma ali em que, bem lúdica, que a criança possa compreender que aquele serzinho, aquele animalzinho, esteve ali quando pequenininho com ela, viveu um período e chegou um momento em que ela descansou.
em que ela morreu. E aí, colocando, incutando para a criança esse sentido de que todo ser humano, em algum momento, ou todo ser vivo, em algum momento, ele vai passar por esse processo que é a morte. Como abordar isso para uma criança, para que isso não seja, de alguma forma, traumático ou que não se faça, talvez, de uma forma equivocada, que acabe causando alguma confusão na criança? É necessário para a criança realmente falar sobre isso? É necessário que a criança possa ter essa compreensão. Porque muitas vezes nós despreparamos este ser em desenvolvimento. Despreparamos. Despreparamos. Pelo fato que ele depois, em algum momento da vida, quando ele se deparar com a morte, a frustração possa ser muito grande. Ele tem uma inabilidade com esta perda. Ou seja, trabalhar ali conforme o ciclo de vida, a fase em que ele está vivendo. Se o familiar não tiver capacidade o suficiente, buscar algum auxílio, algum profissional que possa colocar de uma forma lúdica para este ser que o ser humano ou qualquer ser vivo, em algum momento, ele pode passar a não existir sobre a face da Terra, sofrendo o processo da morte. E agora nós vamos conhecer sobre a possibilidade de doação de órgãos entre vivos, que foi o caso que beneficiou a Ana Paula, nossa personagem, que foi transplantada renal 2 vezes. Rins e fígado são os órgãos possíveis de serem transplantados entre pessoas vivas, como explica o presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Então, o transplante de órgãos intervivos é uma outra modalidade de transplante. Obviamente, ninguém vivo pode doar o seu coração, só tem um. Mas pode doar o rim, que tem 2. Então, o transplante intervivos mais comum no mundo inteiro e também no Brasil é o transplante renal. Então, o transplante renal você muitas vezes faz vários testes e verifica e eventualmente você doe um rim. Existem outros transplantes que podem ser feitos, mas com uma frequência menor. Por exemplo, transplante de pulmão. Eventualmente, a mãe pode doar uma parte, o pai pode doar outra parte para transplantar um filho com fibrose cística, por exemplo, que não tenha conseguido o doador. Então, essa é uma outra modalidade menos utilizada, mas também viável de transplante intervivos. Uma terceira modalidade é de transplante de fígado. Inclusive, o Brasil foi o primeiro país no mundo que fez transplante intervivos. Você doa uma parte do fígado para uma outra pessoa. E essa parte que você doou, ele se regenera depois de um tempo. Então, você faz uma retirada parcial do fígado e beneficia uma outra pessoa. E aqui no Brasil, só é possível receber um rim de parente próximo. A questão de doação intervivos, ela também varia muito de país para país a legislação. A nossa legislação, ela tenta ser o mais ética possível, o mais equânime possível do ponto de vista social, do ponto de vista de você não beneficiar pessoas por questão financeira, em todos os sentidos. E uma delas é essa questão do intervivos. Para evitar que haja venda, que alguém venda o seu rim, não doe o seu rim, venda o seu rim para alguém que tenha muito dinheiro, a doação no Brasil é muito mais restrita que em outros países. Em outros países, essa doação é permitida, inclusive, ela é legal. Você pode vender o seu órgão porque ele é considerado que ele é seu. Portanto, você pode fazer o que você achar melhor com ele. No Brasil, não. No Brasil, para evitar isto, você só pode ser doador em vida de pessoas próximas, de parentes em linha reta, para que não haja uma venda escondida, vamos assim dizer, de órgãos. Você assina que você está doando, quando na verdade você está recebendo por isso. Ana Paula sofreu de problemas de saúde a partir dos 4 anos de idade, mas somente aos 10 é que foi diagnosticada com problema renal. E na verdade já era tarde. Já tinha perdido os 2 rins e fazia hemodiálise. E aos 11 fez o primeiro transplante. A doadora foi a própria mãe. E até hoje isso emociona a Ana. Como as coisas aconteceram também muito rápidas, né? Então eu fiquei só 3 meses, 4 meses, né, fazendo a hemodiálise, que foi o tempo suficiente para minha mãe fazer os exames. Porque na época, quando falaram que precisava de um doador e tudo mais, a primeira que falou foi minha mãe. Não, eu vou doar, né? Aí ela foi
E ainda me emociono, não tem jeito. Aí quando ela soube que ela era compatível, nossa, foi a felicidade, né? Depois de 30 anos de transplantada, o órgão deu sinais de falência e Ana precisava de um novo rim. A família era pequena e, apesar da compatibilidade sanguínea, outros fatores impediram que o irmão e o pai se tornassem doadores. A mãe, contando a história no ambiente público, desabafando com pessoas conhecidas, não imaginava que ali, no mesmo lugar, estava a futura doadora de um rim para Ana Paula. E aí ela desabafando e tudo mais, e contando toda a história, quando ela saiu, uma pessoa que estava do lado ouviu a história, se interessou pela história, quis o telefone da minha mãe, ligou para minha mãe e falou, olha, eu tenho o mesmo tipo sanguíneo que a sua filha, eu fiquei sabendo, eu estava no mesmo local, eu escutei, eu me interessei e eu quero ver a possibilidade de eu doar. Agnes, a doadora, entendeu que aquela era a oportunidade de ajudar alguém, já que no passado não pôde ajudar uma tia com o mesmo problema. Mas isso só foi acontecer de fato depois de 1 ano de conversa com a família e de estreitar o relacionamento. E aí meu médico orientou, falou, olha, tem todo um monte de etapas aí pela frente, né? A gente tem que conversar com ela, ela tem que ser uma pessoa saudável, a gente tem que pedir uma autorização para o juiz, né? Então tem que ser uma coisa muito alinhada, porque isso não é, o trato não é comercial, né? É algo que a pessoa tem que dar porque quer dar, né? Então, e assim foi, e ela foi firme até o último momento. Ana vive super bem e ganhou mais do que uma amiga. Mas ela lembra algo importante que deve ser observado por todos. Porque eu acho que isso é uma situação além, né? A gente não pode julgar ninguém, né? Eu já passei por um amigo meu que eu conheci quando eu fazia hemodiálise com 11 anos, a mãe dele se recusou a doar o rim para ele. E não é que ela não amava o filho, ela estava todo dia com o filho lá, sentada na cadeira, conversando com a gente, fazendo hemodiálise quase que junto. Ela amava, né, o filho. Mas ela tinha medo, tinha os medos dela, a gente tem que respeitar, né? Porque a gente é algo a mais do que a sociedade impõe. É uma mãe, então uma mãe é obrigada a doar. É um irmão é obrigado a doar. Ninguém é obrigado a nada. Eu acho que as pessoas é que têm que começar a se sensibilizar, a ter compaixão, a querer, a ver que hoje em dia isso não é um bicho de 7 cabeças, que todo mundo vive super bem com um rim. Então a gente tem que começar a se conscientizar disso, né? E esse é um assunto que precisa ser melhor explorado, melhor conhecido por todos. Apesar do número absoluto de transplante de órgãos ter aumentado, ainda há muito que desmistificar para aumentar mais e ajudar as mais de 33 mil pessoas que estão na fila de espera. E na medida que passe a ser um processo mais rotineiro, ele passa a ser um processo que causa menos pavor, vamos dizer, que causa menos medo. As pessoas, todos nós, temos medo do desconhecido. Então, na medida que se torne mais conhecido esse processo, as pessoas têm mais facilidade em entender e em concordar com a doação. Para que outras pessoas tenham uma segunda chance, como a Karen e a Ana Paula, é preciso aumentar o número de transplantes. E isso é um trabalho conjunto de diversas frentes. Eu acho que a questão do aumento de número de transplantes é uma política ampla, né? É uma política ampla de formação de equipes, de qualificação de hospitais, de financiamento do sistema, de constatação de morte cerebral e da notificação da morte cerebral e de famílias concordarem mais com a doação. É um processo que envolve várias etapas, desde órgãos governamentais, desde órgãos de financiamento, estruturas médico-hospitalares e, obviamente, a da família concordar com a doação, porque ela, no final das contas, é quem autoriza ou não esse processo. E de volta aqui no estúdio, eu continuo a conversa com o Diego Ferreira, ele é psicólogo. Diego, a gente viu aí na reportagem a história da Ana Paula, transplantada 2 vezes, e a história emocionante dela, que uma das vezes recebeu a doação de uma pessoa que era desconhecida. Aí eu quero entender com você essa questão. No primeiro bloco você falava sobre o tabu que é se falar a respeito de morte. Mas aí em contraposição a gente tem algo que
talvez pareça muito natural também no ser humano, que é, às vezes, a tentativa de querer manter a vida, mesmo que seja de outro que ele não conheça, altruísmo. É importante nós falarmos sobre esta capacidade do ser humano em se colocar no lugar do outro. No altruísmo também se deriva a questão da empatia, Sim. em olhar para o outro, perceber que ele está sofrendo e que de alguma forma eu posso ajudar. E as experiências de um ser, ele vai fazer com que ele desenvolva esta capacidade de ajudar. Quando nós falamos de uma criança, quando ela perde um animalzinho que seja, e com esta perda ela sofreu, e ela viu a incapacidade em não poder ajudar aquele animalzinho, pelo fato de que não tinha como, naquele momento, e depois em um outro momento, como no caso da reportagem, eu observo que eu tenho agora 2 órgãos, 2 rins, e um eu posso doar. Isso daí faz com que eu volte de uma forma lá atrás, me lembrando daquela situação em que eu não pude fazer nada, e agora eu posso. Ou seja, foi desenvolvido, através da experiência do ser humano, a capacidade de ser um ser altruísta. Sim, você falou sobre a empatia, né? Esse é um tema sempre recorrente quando a gente fala aqui a respeito de alguma área de psicologia, porque é isso que você disse, né? A capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa e fazendo isso, né, calçando o sapato do outro, você sabe onde ele aperta e aí você consegue agir de maneira a tentar aliviar esse sofrimento do outro. Isso é fundamental sempre nas relações sociais. Mas aí a gente volta a um outro problema. A gente mostrou aí na reportagem os números da Associação Brasileira de Transplantes que mostram que tem mais de 33 mil pessoas nas filas de espera por doação de órgãos. A vasta maioria espera por uma doação que precisa ser feita só em caso de morte. E aí voltamos ao conflito inicial. O que é que pode ser uma razão, uma explicação para que famílias muitas vezes não queiram fazer a doação de órgãos desse ente que morreu? Tem alguma explicação psicológica, mental, lógica por trás para que se compreenda isso? O ser humano perante a morte, ele entra no processo das fases do luto. Uhum. A primeira fase é a negação. É algo incompreensível, volto a falar. Sim. Eu não entendo o porquê que este ente não está mais entre nós. Ainda mais no caso da morte encefálica, em que alguns minutos, algumas horas, alguns dias atrás, aquele familiar foi visitar o ente doente e naquele momento ele percebeu que tinha batimentos cardíacos, que o corpo estava quente, pulsação. Aí ele tem uma dificuldade muito grande em compreender a morte e identificar ela como morte clínica. Ou seja, os médicos vêm e me dizem que o meu familiar morreu, mas eu percebi que ele estava com o coraçãozinho batendo, ele tinha pulsação. Ou seja, aí entra o primeiro entrave, a falta de compreensão em relação à morte encefálica. Como foi dito agora há pouco, ali na reportagem, a necessidade de divulgação, de esclarecimento. Todos os veículos, como vocês estão fazendo hoje aqui, esclarecer para a sociedade a importância da doação. E também, se algum telespectador que está nos assistindo, ele queira ser um doador no futuro, esclarecer para a família, explicar, deixar bem claro. Vai fazer com que num momento como esse, em que ocorra a necessidade, né, de doar, eles possam entender que o desejo já foi expresso lá atrás. Sim. E que tem a necessidade de ser atendido nesse momento, porque vai ser o último momento de atender uma necessidade do ente querido. A vontade, a última vontade, o último desejo. Diego, eu agradeço muito, viu? Nosso tempo chega ao fim, infelizmente, mas foi muito bom ter a sua participação aqui, trazendo esses esclarecimentos. Muito obrigado.
Eu que agradeço a disposição. Muito obrigado. E olha, a gente encerra aqui o Realidade em Pauta, essa conversa com o Diego, a nossa reportagem sobre a doação. Você pode conferir tudo isso lá no nosso site, é o novotempo.com/jornalismo. Desejo a você também uma boa noite. Espero você no nosso próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau.